Fala turma, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do quadro Investir na Carteira no Exterior, onde ao vivo, todos os meses na prática, a gente investe R$500 convertido em dólar, os maiores ativos do mundo, para te ensinar a montar na prática uma carteira de renda variável global com foco nos Estados Unidos. Você caiu de paraquedas aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, que a gente solta um episódio por mês do Investir na Carteira no Exterior, do Investir na Carteira no Brasil, pelo menos, para você entender como é que a gente monta uma carteira de investimentos na prática. Se esse conteúdo te interessa, esse tipo de conteúdo de investimentos te interessa, considere se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer e principalmente para você ter acesso a centenas de conteúdos gratuitos te ensinando desde o zero como é que você monta carteiras de investimentos e constrói patrimônio e renda passiva. Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula de hoje. A gente sempre começa com os resultados do mês, o que a gente vai fazer e o panorama geral do que está acontecendo com a economia. Comecemos do começo, tá? Nossa carteira nesse ano, nossa carteira aqui em amarelo, chegou a ter uma valorização em real, tá? De 6,69%. O dólar vem caindo, então isso afetou um pouco a nossa carteira. O CDI em 5,64%. Se a gente for ver o que está de fato acontecendo com a nossa carteira, se a gente comparar, por exemplo, com o Ibovespa valorizou 8,57. É legal comparar nossa carteira com o S&P 500, que é o índice americano. Eu ponho o Ibovespa aqui no site do Estados Invest, que dá para comparar, que é bem legal. Mas na realidade, a nossa carteira ela poderia estar com uma rentabilidade muito mais alta se não fossem pelos REITs, tá? Que é o mercado imobiliário americano que ainda não se recuperou, está sofrendo uma queda de 2,57%, em detrimento dos nossos estoques, uma valorização bem expressiva, muito por conta das empresas de tecnologia que a gente tem em carteira, de 23,16%. Bacana? Mas nossa carteira, como ela é bem diversificada, a gente está praticamente com 1/3 em REITs, que é o mercado imobiliário americano, quase 1/3 em estoques e o restante 1/3 em ETFs. A gente foi pegar para olhar o S&P 500, no prazo de um ano ele valorizou 3,83%, mas se for pegar neste ano agora, 2023, ele valorizou quase 12%, recuperando muito bem. Já os REITs, peguei aqui o VNQ como referência, tá? Que ele não é o índice oficial dos REITs, mas ele pega quase todos os maiores REITs dos Estados Unidos. No último mês ele ficou de lado, mas se a gente for pegar neste ano, ele também está praticamente lateralizado, mas se for pegar o prazo de um ano, ele derreteu quase 15%. Quando a gente diversifica a nossa carteira, os REITs não voltaram ainda. Muito em conta de fenômenos similares ao que aconteceu com o Brasil, com os fundos imobiliários, no qual os bonds, os títulos dos treasuries do Tesouro Americano e renda fixa americana estão pagando uma taxa mais alta, por volta dos 5%, enquanto os REITs, que têm dividendos na casa dos 3%, 4%, às vezes chegando perto de 5%, tem um grau de risco um pouco mais alto. As pessoas não vão para os REITs porque eles estão pagando menos, tem um grau de risco maior, com uma recessão possivelmente chegando, as pessoas saem dos REITs e vão para o treasury, para os bonds, correm para a renda fixa, o que é um movimento extremamente míope, porque quando os juros futuros começarem a cair, quase que inevitavelmente o mercado imobiliário tende a subir. Então nessa contramão as pessoas vão sair depois da renda fixa quando ela estiver pagando menos e entrar nos REITs a valores muito mais altos quando é hora de montar posições para o longo prazo, é sempre na contramão do mercado. Bacana? Então seguindo aqui, vamos começar com a nossa análise dos nossos resultados do mês, tá? Só para ter uma noção, a gente sempre compara nossa carteira do Brasil e do exterior, porque quando você tem as dois tipos de carteira, nacional e internacional, você tem que saber aonde que você vai investir. A gente quer ter idealmente 70% do patrimônio no Brasil e 30% no exterior, que é inclusive como eu faço a minha carteira pessoal. A gente está com 65% no Brasil e a gente está com 35% no exterior, então a regra seria aportar no Brasil. Eu não canso de repetir isso aqui, porque como é um quadro didático, vou sempre aportar no Brasil e no exterior, mas em teoria eu aportaria esse mês no Brasil. Bacana? Então vamos lá. Dentro da nossa regra de rebalanceamento, nossa carteira está quase balanceada à perfeição. A gente quer ter 35% em estoques, 35% em REITs, a gente está com 35% em estoques, 36% em REITs. A gente quer ter 15% em ETF de estoques, 15% em ETF de REITs, a gente está com 14% e 14%. Ou seja, eu posso aportar praticamente onde eu quiser, porque a carteira está bem balanceada. Dos nossos tipos de ativos, a gente tem as estoques com ganho. Lembrando que no último Investir na Carteira a gente liquidou parte de algumas estoques com ganho, então esse ganho na realidade ele é maior. A gente está com um prejuízo de $55, está dando uma boa recuperada do último cenário. Olhando um comparativo neste último mês, nossa carteira durante o mês de maio, agora entrando no mês de junho, ela valorizou 4%. O Ibovespa em reais valorizou 4,67%, o Ibovespa em dólar quase ficou parado, que o Ibovespa subiu e o dólar caiu. E o S&P valorizou 2,18%. Nossa carteira valorizou mais do que o S&P por conta da gente ter uma exposição maior
em empresas de tecnologia, que valorizaram bastante. Se eu pegar no global, nós estamos perdendo ainda para o S&P, diminuindo essa diferença mês após mês, mas ele valorizou 4%, enquanto o restante do mercado está de fato desvalorizado. Bacana? E este mês, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar seguindo a regra do rebalanceamento da carteira e fazer uma distribuição um pouco uniforme. Lembrando que o objetivo deste quadro é te ensinar a fazer uma gestão de carteira de investimentos. Eu criei o quadro chamado Empresas de Sucesso, que eu vou deixar aqui a playlist para você, que nesse quadro eu vou analisar empresas de cabo a rabo para você entender como que faz a análise. Aqui é mais uma gestão de carteira, assumindo que os ativos que eu coloquei em carteira eu ainda quero tê-los. Bacana? Então vamos lá. Seguindo aqui nossa regra de hoje, tá? A gente tem $100 de saldo para aportarmos. Como eu posso aportar em absolutamente qualquer coisa, porque a carteira está balanceada, eu vou dar uma prioridade para equilibrar intracarteiras. Como assim, Matheus, intracarteira? Eu tenho essas proporções aqui que eu quero ter dentro de cada tipo de ativo. 15, 15, 35, 35. Isso está quase perfeitamente equilibrado. Agora, dentro da carteira, eu preciso conseguir balancear isso. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui minha carteira de estoques, bacana, a carteira das minhas ações. Eu montei aqui o peso ideal que eu quero em cada empresa, usualmente controlado do maior risco para o menor risco. Eu sempre sigo a regra do mais capital no que eu vejo que tem menor risco, certo? E menos capital no que eu acredito menos ou tem mais risco de fato. Então, por exemplo, Netflix, que é uma empresa que foi quase que uma aposta, apesar de eu gostar do serviço deles, eles têm muitos desafios pela frente. Por isso eu coloquei aqui, idealmente, na Netflix, eu quero ter apenas 3% da carteira. Legal? Em detrimento, a Apple e a Disney, empresas que eu gosto muito, eu quero ter um patrimônio um pouco mais alto. A própria Amazon, apesar de ser volátil, eu acredito muito no modelo de negócio dela. E assim por diante. Eu vou diminuindo o peso conforme eu vou aumentando, o risco do ativo para a minha carteira e para o meu objetivo. E se for fazer uma análise aqui, eu tenho alguns ativos que estão faltando razoavelmente bem. Por exemplo, a Hershey's, que entrou na minha carteira recentemente, a gente vai comprando com frequência. Eu gostaria de ter 4% na carteira de Hershey's, eu estou com 1,9%, certo? Portanto, está faltando 2,1%. A ordem é comprar. Esse certinho aqui é para comprar quando está faltando acima de 1% na carteira. Eu marco como ok quando está de mais ou menos 1%. E este vermelhinho que é não comprar, tá? Ou sair, quando ele passa do que eu gostaria de na carteira, certo? E se a gente for olhar uma coisa bem interessante aqui, ó, vamos organizar do menor para o maior. Netflix, essa linha aqui, pessoal, que eu marquei em dourado, tá? Essa linha aqui. Netflix, olha só que interessante. Eu estou com 82% de ganho nele. Ou seja, valorizou 82%. Show de bola. Só que eu queria 3% na carteira, eu estou com 5,6%. Logo passou o 2,6%. Ele é o ativo que eu mais tenho na carteira. Se for ver em termos de ordem do peso real na minha carteira, eu tenho mais Netflix do que eu tenho Costco, do que eu tenho a Monster, do que eu tenho a Johnson. Ou seja, não tem sentido uma empresa desse grau de risco para mim estar nessa posição na minha carteira. Eu quero ela perto dos mínimos. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender um pouco de Netflix. Eu vou vender exatamente, para vocês verem, $20 de Netflix e redistribuir para outras empresas. Eu vou pegar o meu ganho, pegar o meu lucro e conseguir colocar em outras empresas para fazer o balanceamento de fato. Aonde que eu vou de fato aportar o meu ganho do Netflix? Olha, eu vou aportar nas empresas que mais estão precisando. Então eu vou fazer o seguinte grau de aporte. Eu vou colocar, vocês estão vendo, agora está muito pequeno eu acho, vou dar um zoom aqui, ó. Eu vou colocar $20 na Hershey's, porque ela é a empresa que mais está faltando, está precisando de 2,1. Eu vou colocar $15 na Monster, minha maravilhosa Monster, mais $15 na Nike, tá? Então o aporte principal é Hershey's, Monster e Nike da carteira. Agora, repare o seguinte, o meu preço médio ele vai subir. Ele vai subir. Por que ele vai subir? Por causa do seguinte, ó, eu estou comprando empresas que estão em ganho. Então o meu preço médio na Hershey's era 2,38, eu vou comprar na 2,53, vai subir o preço médio, o que não tem nenhum problema, você vai comprar muitas vezes empresa subindo o preço médio, e isso acontece porque você quer balancear a sua carteira. Contudo, eu também gostaria de abaixar alguns preços médios. Eu tenho duas empresas aqui que estão com quedas acima de 20%, a Disney e a Domino's Pizzaria. As duas estão com uma queda acima de 20%, as duas também precisando comprar, logo eu vou não sair da regra, tá? Mas eu vou dar prioridade para baixar preço médio e vou pôr $10 na Disney, tá? Meros $10 abaixo em 4,2% o meu preço médio, que vai para 118,42. Logo, a minha perda de 26% depois que eu fizer a compra, ela vai para 23%. Eu ajudei a empresa a se recuperar. Você ajuda a empresa a se recuperar, desde que isso siga de fato a sua regra, legal? Então aqui é um aporte
para... Aqui, vocês verem, tirar um zoomzinho aí. Aqui é um aporte para balancear a carteira e eu vou vender aqui 20 dólares de Netflix para poder me ajudar nessa distribuição. Logo, dos meus 100 dólares, eu vou alocar 40 para cá, certo? 60 que eu vou comprar e 20 que eu vou vender. Agora, indo para os meus REITs, eu vou tender a seguir essa regra também, tá? Tem o Realty Income, um REIT de varejista excelente, que está com uma queda de uns 7% na carteira. Ele está precisando comprar, certo? Ele está precisando comprar quase tanto quanto o terreno, só que o terreno ele está com uma alta de 10%, o Realty Income está com uma queda de 7%, e os dois estão faltando não tão diferente um do outro, 1.9 contra 1.1, eu vou optar por comprar quem? O carinha que está em queda, tá? Para conseguir fazer minimamente um preço médio nele. Depois eu vou comprar o tão polêmico MPW, Medical Property Trust, tá? Esse REIT que vem passando por algumas dificuldades internas, tanto que ele está com a maior queda da carteira em 24%. Contudo, eu vou colocar 15 dólares nele, o meu preço médio vai para 11,24. Eu colocando 11,24, a minha queda de 24%, ela vai para 19. Então ajuda ele a se recuperar. Lembrando que esse REIT tem que fazer um estudo sobre ele. Resumidamente, ele está com alguns riscos, alguns inquilinos ficar inadimplente com eles, os custos operacionais dele, por ele ser um REIT da parte do hospital, o maior REIT privado de hospital dos Estados Unidos, o custo operacional dele está subindo, alguns inquilinos podem estar com problemas de pagamento, isso aumenta o grau de risco dele. Contudo, ele ainda tem um modelo de negócio sustentável, ele ainda é um REIT lucrativo. Se ele estivesse acima da minha regra, eu não compraria ele, mas ele ainda tem espaço para a gente comprar em quase 1% dentro da carteira. Então a gente vai comprar esse REIT aqui também. Então o aporte vai ser no MPW, no OU, legal? E dentro das estoques a gente vai vender um pouquinho de Netflix, a gente vai comprar Hershey's, Monster, Nike e um pouco da Disney. E ETFs, Matheus, a gente vai comprar as ETFs que mais estão precisando, tá? Que é a Earth e é a Gamer, para lembrar vocês o que cada ETF faz. A ETF Earth, a ideia dela é aportar aqui, ó, pegar um mini resumo para vocês verem que fica bem mais fácil, tá? A ideia dela é investir em empresas que têm o objetivo de energia limpa sustentável. Bacana, essa é a proposta original dela. Esse site etf.com você acha uma série de ETFs. Qual que é a proposta básica dela aqui, ó? Aqui é o resumo, aqui é mais elaborado, aqui é o resuminho, tá? Ela rastreia empresas focadas na parte ambiental e economia sustentável. É algo que me interessa bastante. E se for olhar, ela é uma ETF mundial. 41% dela é nos Estados Unidos, segundo lugar Hong Kong, terceiro Japão, quarto Dinamarca. Ela é razoavelmente pulverizada. A maior posição dela é a Tesla, a segunda posição é o REIT DLR, ênfase Energy, enfim, First Solar. A maior posição sendo 6% da carteira e os top 10 holdings somando mais ou menos uns 41% da carteira. É uma ETF bem pulverizada, legal? Por setores também ela é bem diversificada, o que para mim tem bastante sentido. Não é uma ETF por yield, o yield dela é muito baixo, tem 165 empresas, ainda tem sentido ter um pouco dela. A outra que é a Gamer, a ETF de games, tá? Empresas focadas na parte de videogames, seja tanto na parte de suporte, criação ou uso de videogames. Essa é uma ETF um pouco mais arrojada, um pouco mais volátil. 34% dela é nos Estados Unidos, 18% no Japão, 17% na Coreia do Sul, 10% em Hong Kong. A maior posição dela é uma outra ETF com 7% da carteira. Aí entram as empresas de games, tá? A Ubisoft, a GameStop, a Capcom, a Konami, etc. e tal. Grande concentração dela em tecnologia, 87 estoques, empresas em carteira, bem diversificada, bem volátil. E se a gente for olhar aqui também, a necessidade de compra dela, se eu colocar 15 dólares dentro da Gamer, eu abaixo em 20% o meu preço médio. Se eu colocar 15 dólares na Earth, eu abaixo também 5,6%. O maior impacto que tem é de fato na Gamer, tá? Com uma queda de 34%. Lembrando que se caiu 34% para voltar é quase 50%, tá bom? A queda de 10 para voltar é 11%, de 20 para voltar é 25%, de 33 para voltar é 50%. Ele caiu um terço, tem que voltar metade para recuperar. Se eu colocar esses 15 dólares, meu preço médio vai para 71,77, o que ajuda bastante minha queda de 34% para 17%, cai pela metade, que ajuda muito a minha empresa a se recuperar. Legal? Então essa é a estratégia da vez. A gente vai aportar em ETF de estoques, energia limpa e games. A gente vai vender um pouquinho de Netflix, vai distribuir na carteira que está precisando em setores diferentes, que é no caso aqui a Hershey's, a Monster e a Nike. Então sair de uma tecnologia arrojada com 86% de ganho só com o lucro, colocar nessas empresas, colocar na Disney para baixar preço médio e aporta em 2 REITs, tá? Um por muita necessidade e o outro por necessidade barra preço médio. Estão entendendo, pessoal? É isso que eu quero que vocês aprendam no nosso racional. Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui e fazer o nosso aporte do mês.
Então vamos começar vendendo um pouco de Netflix. Netflix, vamos vender. Eu quero vender a quantia de $20 dela. Agradeço o lucro continuado para mim. E vamos distribuir e manter o nosso risco. Eu não acho errado quem não vende empresas com ganho, tá só a porta nas outras, mas eu tenho uma estratégia mais defensiva. E para mim, menos risco é sempre melhor. Não tenho pressa, um pouquinho por vez que a gente enriquece. Vamos comprar agora $20 da Hershey's, que é a empresa que mais está precisando aportes. Vamos investir nela, colocar $20 na Hershey's. Continuando. Comprar é muito simples. Uma empresa bem redonda, dificilmente vai dar dor de cabeça pra gente. Próxima compra, a Monster. Faz tempo que eu não compro a Monster. Uma empresa que eu não só gosto muito, como eu consumo. Vamos lá, Monster. Monster Beverage. Empresa com modelo de negócio extremamente simples de fazer, de entender e extremamente lucrativa ao longo do tempo. Uma empresa de pleno crescimento, quase nunca pagou dividendo. Aliás, nunca pagou dividendo, só faz o buyback dela, que são, no caso, as recompras. Compramos a Monster. Vamos agora comprar a Nike. Empresas simples de entender modelos de negócios e empresas gigantescas que já se provaram ao longo do tempo. Agora $15 na Nike. Continuar. Enviando a ordem. Excelente. Agora a gente vai comprar Disney, uma das empresas mais inquebráveis que existem. Posso estar errado? Lógico que eu posso, por isso que eu não aporto tudo nela, aporto um pouco. Colocando nela $10 apenas para fazer um bom preço médio e está precisando comprar também. Esse é o prêmio, pessoal, de ter uma carteira muito bem balanceada. O seu prêmio tem uma carteira muito bem balanceada e que você pode comprar o que você quiser e não desregular muito a carteira. Vamos agora para os REITs, ou Realty Income. Cadê? Realty Income, ou aqui, ó, último, Realty Income Corporation. Manter o nosso balanceamento, vamos comprar e investir nos REITs. É um mercado que ainda não se recuperou, por isso que é importante entender o que gera esse mercado e conseguir analisar a saúde da empresa. Se não souber analisar a saúde da empresa, você vai comprar qualquer coisa. E qualquer coisa, infelizmente, dá qualquer resultado. E não é isso que você quer, certo? Ó, frase bonita, né? Comprar qualquer coisa dá qualquer resultado. Vamos investir $15 também aqui. Continuar. Show de bola. Vamos enviar a ordem aqui. Show. Agora faltam somente as duas ETFs, né? Vamos lá agora. A primeira é a Earth, empresas de energia limpa não, focada em sustentabilidade. Earth, vamos lá, investir, colocar $15 nela, continuar, feito. E por último, o seu ETF mais arrojada de todas, tanto que ela está tomando uma volatilidade mais alta, que é ETF de games, tá? ETF de games, Gamer. Aqui, vamos comprar também, investir $15 nela, vamos investir tudo, né? $15,21. Feito, continuar, ordem enviada. Perfeito. Então, feito. Vamos lá. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Chegou nesse ponto aqui, deixa o like para ajudar nosso canal a crescer, esse vídeo chegar para mais gente. Se inscreve para nunca perder nenhum conteúdo nosso e principalmente compartilha para ajudar esse conhecimento a chegar para mais pessoas e para sua rede de amigos. Eu vejo você na próxima aula. Um abraço.